Shalom Adonai, irmãos, estamos começando mais um conteúdo falando sobre a palavra do nosso Criador. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscreverem, deixarem seus likes, comentários e compartilharem para que mais pessoas possam escutar a palavra do Eterno. Hoje falaremos de um assunto bastante delicado e que divide muitas opiniões. Claro que temos amparo bíblico e, infelizmente, muitas pessoas estão seguindo um caminho errado, que é o caminho contrário às Sagradas Escrituras. É fato que estamos presenciando os últimos dias para a vinda do nosso Salvador Yeshua. Ele nos alertou em toda a palavra que esses dias iriam chegar. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8, Yeshua diz: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. As tensões do mundo não param de aumentar e temos que procurar os sinais de Hashem nas Sagradas Escrituras. O Eterno sempre quis abençoar os povos do mundo e por isso, quando ele firma a aliança com Abraham, ele diz no livro de Bereshit, capítulo 12, versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem aqui o Eterno cria uma aliança com todos os povos da terra que cumprirem o seu mandamento. Na visão judaica, essa promessa é eterna e inalterável, segundo os sábios de Israel. De acordo com Urash, um dos maiores comentaristas judeus medievais, ensina que a bênção é espiritual e física e continua por todas as gerações dos descendentes de Abraham, o povo de Israel. Israel não é só um povo étnico, mas também uma aliança espiritual, o Am Segulá, povo escolhido. Na visão messiânica, em Yeshua, a promessa se expande ainda mais. Aqueles que amam Israel e reconhecem Yeshua como Mashiach estão participando da bênção eterna prometida por Abraham. Rabi Shaul Paulo ensina em Romanos, capítulo 11, versículo 17 e 18. Vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados entre os ramos e se tornaram participantes com eles da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não contra os ramos naturais. Isso significa que os gentios que creem em Yeshua são enxertados em Israel, a oliveira, e ao honrarem Israel, honram a promessa do Eterno. É claro que temos que abençoar o povo de Israel e toda a sua descendência. Será que já esquecemos do que aconteceu aos povos que se levantaram contra eles, ou pior, que desobedeceram os mandamentos do Eterno? No Egito, Mitzrayim, sob o reinado do faraó, os escravizou durante 400 anos. O resultado, 10 pragas, destruição econômica, morte dos primogênitos e o exército afogado no mar. Em Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 12, o Eterno diz: Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Os amalequitas atacaram Israel no deserto. O Eterno disse que haveria guerra perpétua contra Amaleque. Em Shemot, Êxodo, capítulo 17, versículo 16, o Eterno diz: Adonai fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Na Babilônia, Babel destruiu o templo de Salomão em 586 antes da Era Comum e exilou o povo. Anos depois, caiu nas mãos dos persas, lá em Daniel 5, foi julgada e desapareceu como império. Império Romano, Malhut Roma, crucificou Yeshua, destruiu Jerusalém e o Beit HaMikdash, o segundo templo, em 70 depois da Era Comum, e massacrou os judeus. Sofreu decadência moral, espiritual e política, sendo destruído séculos depois. É notável a maldição que o Eterno disse para quem amaldiçoasse Israel. Espanha, na Inquisição, em 1492, expulsou os judeus, confiscou bens, perseguiu os judeus messiânicos e ortodoxos. No mesmo ano, Cristóvão Colombo saiu ao mar, a Espanha começou a perder seu domínio mundial e entrou em decadência. Na Alemanha nazista, o Holocausto foi a tentativa mais cruel de destruição do povo judeu. Resultado, a Alemanha foi arrasada na Segunda Guerra Mundial, foi dividida, humilhada e carrega até hoje esse peso histórico.
É notável que o Eterno sempre protegeu e continua protegendo o povo de Israel. Atualmente, a tribo remanescente das 12 tribos de Israel é a tribo de Judá. Eles são os judeus, e é através desse povo que o nosso Salvador e Mestre, Yeshua HaMashiach, veio. Os judeus são um povo milenar que carrega costumes e conhecimentos milenares. Depois de toda a tortura e sofrimento que passaram na Alemanha nazista, os judeus conseguiram sua terra, e isso graças a um grande brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele presidiu a Assembleia Geral da ONU e teve um papel fundamental na criação do Estado de Israel. Em 1947, como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele presidiu a sessão que aprovou a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação de Israel. Até hoje, o povo de Israel, os judeus, são gratos pela atitude desse grande homem. Para a honra e glória do Todo-Poderoso, a maioria dos brasileiros é favorável aos judeus e continuamos fortemente em oração pela vida de cada um deles. Afinal, eles são as vítimas e não o contrário. Israel não atacou ninguém, não começou a briga com ninguém. Ficou anos e anos calado enquanto terroristas matavam e atiravam mísseis contra o povo que lá vive. E lembrando que não moram somente judeus. Mas, como aquele que é o protetor de Israel não dorme, seus inimigos nunca prevalecem contra eles. Atualmente, nosso país tem tomado uma postura antissemita e totalmente contra a vontade do Todo-Poderoso. Lideranças políticas e, infelizmente, lideranças do meio cristão abrem suas bocas para amaldiçoarem aqueles que deveriam ser abençoados, uma vez que isso é um mandamento do Pai. Nosso atual presidente toma uma postura contra o povo da Bíblia, levanta comparações absurdas e, pior, defende os que estão atacando o povo que acolhe povos de todas as etnias. Isso é um problema para o Brasil e temos que entrar em oração e manifestações públicas de apoio ao povo judeu, mostrando que o povo brasileiro não compactua com tais pensamentos antissemitas e que somos amigos de Israel. Outros que fizeram falas absurdas e mostrando total falta de conhecimento bíblico são os líderes religiosos, o pastor Nicodemos e o padre Fábio Marinho, os quais afirmam que Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Isto é um completo absurdo. Os judeus são povo que, junto com outras tribos, formavam Israel e se tornaram israelitas. O povo judeu são os últimos que sobraram das 12 tribos e as demais tribos sumiram, não tendo então o paradeiro de todas elas. Os judeus de hoje são os descendentes da tribo de Judá, vêm da linhagem dela e por isso são sim parte de Israel. Por isso, eu continuo afirmando que precisamos ler a Bíblia e parar com achismos ou opiniões de terceiros. Irmãos, Yeshua não fundou religião, ele era judeu e cumpria todos os preceitos escritos na palavra do Eterno, que é chamado de Velho Testamento. Existem várias passagens na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, falando sobre orarmos e abençoarmos Israel. Não caiam em conversa de falsos profetas e falsos professores. Essas pessoas nos afastam do verdadeiro caminho que é Yeshua. Oremos por Israel, peçamos proteção do Pai para eles e pelos inocentes que também estão querendo sair do regime opressor da Sharia. Que Yeshua volte e venha estabelecer o seu reinado eterno. Que o Pai abençoe a cada um de nós e coloque sua mão sobre o nosso planeta. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém.